Bom dia, sejam bem-vindos à nossa última aula desse capítulo. Finalmente já acabamos. Esse é todo o assunto dessa segunda parte, né? E provavelmente agora, depois daqui, a gente vai ter umas aulas separadas para fazer exercícios. Essa própria aula, porque o assunto é pequeno, vai ser usada também como já resolução de exercícios. Creio eu que a próxima também será. E depois disso eu vou fazer revisões dos capítulos, começando com o capítulo 4, ou melhor, capítulo 3, que teve esse problema, né, em relação a todo, toda essa pandemia que a gente ficou em casa e teve aquela gravação que eu fiz, mas não foi uma gravação nesse estilo, né, foi uma gravação um pouco inferior. E eu vou retomar aquele assunto como uma revisão para vocês entenderem melhor como funciona. E depois vou fazer uma revisão de cada capítulo. Aí eu acho que eu vou usar duas aulas para fazer uma revisão de cada parte, pegando os pontos principais, certo? Inclusive esses vídeos que eu fizer é um ponto interessante para quem já sabe do assunto, mas ainda tem dúvida em uma parte ou outra, que eu vou fazer ele bem mais objetivo nesse caso, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. A aula de hoje a gente vai ver sequências numéricas. Bem, o termo sequência numérica é basicamente o que o nome diz, né? Vai ser uma sequência de números. E o livro ele aborda assim, olha, constantemente encontramos conjuntos que possuem elementos ordenados. Podemos citar os dias da semana, as datas do calendário de determinado mês, idade que completamos cada ano, apartamentos, edifícios, etc. Essas sequências a gente chama de sucessão, certo? Então, uma sequência de sucessão é meio óbvio, né? Que é uma coisa que vem depois da outra. E agora, o caso específico é que em que essa sucessão pode ser aplicada por números ou algarismos, denominamos sequência numérica, que é o assunto. A, or a ordem indica se a sequência é crescente, decrescente ou estacionária. Os elementos podem ser classificados de algumas formas, mas basicamente é finita e infinita. O livro ele traz alguns exemplos, eu vou trazer outros exemplos que a gente já conhece, porém não classificou como sequência, né? Então, sem mais delongas, eu busquei uma outra definição também que vocês podem usar, que é uma definição mais direta, que é a sequência numérica é a sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Basicamente seria uma ordem de crescente e decrescente, isso daí vai depender muito. Se vai pular um número, se não vai. Por exemplo, aí a gente tem aqui, ó, os tipos de sequência. Olha, essa sequência 2, 5, 8, 11, 14. Acabou aqui. Isso se chama sequência finita. Porque, obviamente, né, ela tem fim. Finito significa que tem fim. Aí essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim em diante. A gente tem como sequência dos números naturais. Então, os números naturais, a gente já conhece, já trabalhou com eles. Isso seria uma sequência de números naturais. Esses três pontinhos que são colocados é para indicar que isso aqui é infinito, tá? Então, isso é uma sequência infinita. Qualquer conjunto que a gente viu daqueles conjuntos numéricos, eles são infinitos, né? A gente já trabalhou com isso também. Outra sequência aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim diante. É a sequência dos números primos positivos. A gente não viu tanto sobre números primos, mas se vocês quiserem uma revisão, tem um vídeo do sexto ano que trabalha com números primos, então vocês podem ver ele, inclusive como localizar números primos e etc. Assim como os critérios de divisibilidade que também tem no sexto ano, e vocês podem ver que ajuda bastante em alguns assuntos que a gente viu, inclusive o assunto do capítulo passado, né? Aí continuando. A gente tem 1, 3, 5, 7, 9 e assim em diante, três pontinhos. É uma sequência dos números ímpares positivos. Novamente, todas essas três sequências aqui, ó, porque tem três pontinhos, elas são sequências infinitas.
E essa daqui, ó, 2, 2, 2, 2, ela é a famosa sequência estacionária. Ela sempre vai repetir 2 para sempre. Então, esses aqui são alguns exemplos de sequência. Por isso que eu digo que essa definição aqui ela é um pouco mais certeira, porque olha, a ordem definida antecipadamente. Qual foi a ordem definida? Primeiro, se ela é finita. Pronto, você tem uma sequência finita. Segundo, se ela vai obedecer a algum conjunto numérico. Isso também é uma ordem definida antecipadamente, né? Antes de a gente criar uma sequência. Por exemplo, agora eu quero fazer uma sequência de números primos. Aí a ordem definida antecipadamente foi os números primos e depois eu fiz isso daqui. A mesma coisa com os ímpares e com a sequência estacionária. Então vai tudo depender dessa ordem, ok? Se vocês quiserem copiar essa definição, eu vou deixar por opção mesmo, porque hoje também vai ser uma aula mais focada em exercícios, certo? E depois dessa aula vocês vão fazer exercício e me entregar assim como foi essa aula passada. E por coincidência eu estou gravando no momento que vocês estão assistindo ela. Aí pulando um pouco, a gente vai para pesquisa e dados estatísticos. Porém é o seguinte, essas sequências numéricas a gente vai utilizar ainda, ok? A gente vai utilizar ela para justamente para como base para fazer essas coisas. E as pesquisas de dados estatísticos, geralmente eu trabalho com tipo de pesquisa. Porém, como a gente está nessa pandemia, né, seria muito complicado vocês poderem sair, entrevistar pessoas ou entrar em contato. Então, por enquanto, as pesquisas vão ficar de fora. Quem sabe no futuro, né? A gente verifica isso. Mas vocês têm que pelo menos aprender os conceitos de como é pesquisar uma coisa e dados estatísticos e porque a gente também já viu a questão de gráficos e isso vai pegar também. E todo esse número, sequência, o assunto passado que a gente viu de média, ponderada, tudo isso vai para o assunto. Então vamos lá. Tipos de pesquisa. O livro ele começa o seguinte, ele diz que quando a gente identifica um problema, uma situação que tem uma opinião pública, realizamos uma pesquisa. Aí a gente tem alguns tipos de pesquisa. A primeira é a amostral, que ela procura fornecer o dado coletado de uma problemática. Para quem não sabe, a problemática seria só um conjunto de problemas, né, que juntos eles se tornam algo bem mais complexo. E a outra é a censitária, e ela vai procurar abranger todo mundo, né? Ela vai tentar pegar a maior parte de uma população e perguntar sobre alguma coisa, sobre algum problema, sobre algum dado que possa ser quantificado e essa amostral ela só quer resolver o problema. E a censitária não, ela quer ver a opinião de todo mundo, mas não necessariamente para resolver o problema, e sim para quantificar. Então, aí eu aí eu venho com a seguinte pergunta, né? Como fazer uma pesquisa estatística? Porque é meio complicado você, vou fazer uma pesquisa aqui, mas como iniciar a pesquisa? Bem, é meio óbvio que para iniciar, primeiro a gente precisa planejar o que a gente está fazendo, né? Então a gente vai planejar o tema que a gente vai pesquisar, o objetivo, o problema que a gente quer resolver, ou qualquer coisa desse tipo. Eu quero saber quantos alunos tem no colégio. Eu buguei, eu ia colocar o nome de um colégio, vou colocar o Instituto Novas Ideias mesmo. Mas, eu quero saber a quantidade de meninas que tem no Instituto Novas Ideias. E você vai lá, você faz a pesquisa, pergunta, você pode. Mas antes disso tudo, você tem que saber o que você quer, né? Então, primeiro, planejamento. Você verifica o objetivo e o porquê você quer fazer isso. Você quer fazer uma comparação. Quer saber quantos alunos ou o percentual de alunos que tem no Instituto Novas Ideias em relação a outra escola. Se tem mais menino ou menina e assim em diante. O segundo passo é a coleta de dados. É basicamente questionar outras pessoas acerca da sua pesquisa, do que você quer pesquisar em relação ao planejamento, né? Depois do planejamento, próximo passo, coletar os dados. Claro que o
A coleta de dados, ela pode ser feita de outras formas também. Por exemplo, se você consegue falar com alguém que tenha já os dados da escola, com todos os alunos e alunas, você não está necessariamente perguntando, você está pegando um dado ali que já está posto, né? Mas ainda assim você vai ter que falar com a outra pessoa para pedir esses dados, né? Para você levantar essa pesquisa. Então, ainda é um tipo de entrevista. E por último, a gente vai construir tabelas e gráficos. Quer pegar essas informações, como a gente sabe, né? Tabela e gráfico, ou gráficos só, porque tabela é um tipo de gráfico, é a mesma coisa. A gente vai passar essas informações para ficar mais simples de analisar. Porque a gente sabe, se a gente perguntar e pegar esses dados assim desorganizados, em vez de você pegar esses dados e você fosse perguntar por cada sala, aí você teria sala tal tem tanto, sala tal tem tanto. Deixar isso numa folhinha de papel para depois analisar fica meio complicado. Então os gráficos servem para isso, né? Como a gente viu, os gráficos servem para pegar informações e deixar mais simples de se ver. Logo, construir um gráfico nessa parte da pesquisa é importante, porque depois disso você compila, né, tudo ali naquele gráfico que dá para ver justamente a informação geral num único lugar. Agora a gente volta um pouco para as medidas, né, que a gente tinha lá de... O nome era medidas de tendência central. Então a gente volta agora para um pouco de medida de tendência central e a gente vai ver agora sobre mediana e moda. Primeiro sobre mediana. O que seria mediana? Bem, é basicamente assim. Se um conjunto de informações que a gente tiver lá for numérico, tipo vários números, e estiver organizado em ordem crescente ou decrescente, isso é muito importante, ele tem que estar organizado numa ordem crescente ou decrescente, tá? Porque não, se ele estiver desorganizado, não vai conseguir tirar a mediana. Então, a sua mediana será o número que ocupa a posição central da lista. Vocês podem copiar essa vocês podem copiar isso daqui, ok? Copiem no caderno. Que esse aqui eu vou cobrar porque o conceito é basicamente a fórmula, né? Não tem uma fórmula, tem um conceito para vocês lembrarem. Então coloquem aqui, especialmente isso daqui, anotem tudinho. Pausem o vídeo, anotem, depois continuem, tudo bem? Vocês têm duas aulas, então tá tranquilo. E essa parte aqui, ó, crescente e decrescente, é muito importante. Porque senão você não consegue. Mas o conceito de mediana é simples. Porque você vai pegar o termo que está no meio disso. A única coisa que você vai fazer primeiro é colocar crescente e decrescente, né? Ou decrescente e você pega o que está no meio. Aí, ok. Se possuir um número par de informações, lembrando, ó, o número tem que ser par. A gente vai contar, né? Por exemplo, a gente tem uma lista ali de números que a gente botou em ordem crescente ou decrescente. Aí a gente vai contar quantos números tem. É o melhor, não quantos números, mas vai contar, né, a lista. Se tiver 8 números, por exemplo, uma lista de 8 números, vai ser um número par. Se tiver uma lista de 7 números, vai ser um número ímpar, ok? Então a gente vai analisar a mediana, também pode chamar de MA, mas assim, como MA também a gente já chamou a média aritmética, vocês podem colocar tipo mediana ou ME, ok? Devemos encontrar dois valores centrais, que é o A1 e o A2. Porque se a gente tem um número par, quando a gente for contar, ele vai ficar exatamente no meio. Já já eu vou mostrar para vocês. E, no caso, a gente vai ter que fazer a média aritmética, que é a média que a gente já conhece. Soma os dois e divide por 2, que aí a gente consegue achar a mediana. Bem, média aritmética não é algo difícil, né? É somar os dois números e dividir por 2. No caso da mediana, só isso que vai acontecer. Por exemplo, aí eu tenho aqui, ó. Considere uma escola de música possui 9 professores. E essas são as idades dos professores aqui, ó. Aí a gente vai contar, ó, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Aí aqui tem 9. Ok, tudo bem. Aí o que é que a gente vai fazer? A mediana disso aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer é
transformar isso numa lista crescente. Então a gente vai pegar pelo menos eu vou querer transformar numa crescente. Vou pegar aqui, ó, a primeira idade é 21. Então bota aqui 21. A segunda 24. A terceira, vamos lá, esse aqui já foi. Esse aqui também. 31, né? 31. Aí tem um 32 aqui. Outro 32 aqui. Outro 32 aqui. Agora um 33. 44. E por último, um de 65. Pronto, temos então a nossa lista. E essa lista ela é uma sequência numérica finita, que a ordem que a gente deu foi a ordem crescente desses professores aqui, das idades dos professores. Então a gente tem essa lista. Aí o que é que a gente vai contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9. Como é 9, então a gente só vai pegar o que está no centro. E o que é que está no centro? Vai ser o quinto, né? E no caso, aqui é 4, esse aqui é o quinto. Então, esse daqui seria a nossa mediana. Então, a mediana dos professores, da idade dos professores é 32 anos. Como eu disse, não é algo difícil, tá? Agora, vamos considerar o nosso caso de ser um número par. Imagine que o professor de 21 anos, ele não esteja mais trabalhando lá, né? Então, o professor de 21 anos se demitiu, foi embora, ou arranjou um outro emprego, alguma coisa aconteceu que ele não pôde ficar lá. Agora a gente tem 8 professores. E agora, o que é que a gente pode fazer? A gente vai contar aqui até a metade, ó. A metade é mais ou menos aqui. Como a metade é mais ou menos aqui, eu faria a média aritmética, que é igual a 32 mais 32 dividido por 2. Isso aqui, né, vocês já devem saber o resultado, dá 64 dividido por 2 igual a 32 também. Ah, professor, mas deu a mesma coisa, isso aí tem alguma fórmula, alguma coisa? Não. É que como a gente está tratando de pesquisas, e não exatamente só de matemática, a gente está tratando especialmente de estatística, então esse tipo de coisa vai acontecer, porque numa pesquisa tudo pode acontecer, né? A gente nunca sabe quais são os nossos dados ou informações, pode acontecer dessa forma. Então, basicamente é isso, deu 32 também. Aí tudo bem, né? Não deu 32, ok, foi um feliz resultado. Mas continuando, né? E se for ímpar, nós teremos a mediana como termo central, como eu já mostrei para vocês, né? Olha, a gente já viu aqui, ó, 32. A gente vai contar aqui, ó, 4 de um lado, 4 do outro, sim, o quinto número ele fica no meio, certo? É sempre procurar o número que está no meio. Se tiver dois números no meio, você soma eles dois e divide por 2. Certo? E isso é a mediana. Não tem muita coisa, não tem muito mistério. Vamos para a moda. A moda ela é um pouquinho diferente, né? A palavra moda em si, ela já diz bastante coisa, né? O que é uma moda? A moda é uma coisa que as pessoas gostam de repetir, né? Tudo que está em moda, todo mundo quer fazer. Então a moda é basicamente isso. Por aí o livro dá que a moda é o valor que surge com mais frequência em determinada série. Você vai ter, ou sequência, né? Melhor chamar de sequência. Então, diz que ela é especialmente útil para reduzir a informação dos conjuntos de dados qualitativos. Os dados qualitativos são dados que você prefere mais qualidade em vez de quantidade, né? Tipo, se você quer saber quantos trabalhadores, a gente vê algo parecido no passo a passo. A gente quer saber quantos trabalhadores ganham mais. Se fosse para fazer a moda daquilo dali, a gente teria que aqueles 20 trabalhadores que ganham um salário de entre 1.000 e 1.500 ia ser a moda, né? A moda da empresa seria essa.
Ah, mas é estranho, professor, chamar a moda porque etc. Sim, realmente é estranho, porque a gente tem o costume de usar a palavra moda para outras coisas. Mas, no caso, a gente está tratando moda como um termo estatístico, né? Ou ele pediu emprestado a palavra moda para dizer uma coisa que se repete bastante, que até faz sentido, né? Mas é basicamente isso. A moda a gente vai utilizar apenas para isso. É chamado moda o dado mais frequente de um conjunto ou sequência, né? A gente já viu. Por exemplo, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem esses termos aqui. O que é que a gente pode fazer? Pode verificar o que mais se repete. Vocês podem tentar no olho mesmo e ver qual o que se repete mais, certo? Mas uma forma que você pode fazer é tentar fazer uma outra lista, colocando assim, vou pegar primeiro. Ou você pode colocar do menor para o maior, ou você escolhe o número, você que sabe. Eu vou colocar do menor para o maior, porque eu gosto, vai ficar bonitinho. Aí você vai fazendo, vai cortando os números que está em cima da outra lista. Ou esse número 3. Vou cortar aqui. Tem mais um 3 aqui, vou cortar aqui. Qual o próximo? Número 5. Aí eu coloco o número 5 aqui. Tem outro aqui. Qual o próximo? Número 7. 7 só tem um, bichinho. Agora o número 8. Tem um, coloquei. E assim em diante, né? Cortei de novo. E por último tem um número 9 aqui, que são 3 números 9. Eu vou colocar aqui para agilizar o processo. E pronto. Bem, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai começar a verificar quem tem mais. E obviamente, né, olhando aqui, é o 8, né? Professor, mas eu não quero fazer isso, eu consegui olhar direto. Ok, você pode olhar direto. Mas se der algum problema, né? Eu prefiro fazer assim, porque assim eu tenho certeza absoluta quem é o maior, né? Que no caso é 8. Então a moda desses números aqui é igual a 8. Nesse momento, o Valentina disse que não conseguiu fazer tudo. Bem, depois eu resolvo, Valentina. Relaxa. Para finalizar, nós temos aqui as noções de amplitude. Isso aqui já é o final, tá? As noções de amplitude é basicamente quando realizamos a diferença entre os números de maior e menor valor no conjunto de dados, a gente chama ele de noção, a gente chama ele em relação à noção de amplitude, né? Amplitude, a gente vai pegar o maior e o menor desses dados e aí a gente tem a amplitude, tipo, naquela lista ali a gente tinha o que? A moda, a maior moda, né? O que mais se repetia era o 8 e o que menos se repetia era o 7. Então, se eu pegar a noção de amplitude dessa moda, seria o 8 menos o 7. Aí a minha amplitude é 1. É mais ou menos assim que funciona. Agora vamos para o passo a passo, né? Rapidinho. Determine a mediana e a moda dos seguintes valores. Aí ele tem esses dois valores aqui. O primeiro, ele já está... Você pode ver que ele já está crescente. Então, a gente pode fazer direto, né? O que seria a média? A mediana é pegar o termo que está no meio. Aqui é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente só vai pegar o termo que está no meio. No caso, é o 14, né? Então, a gente tem que a mediana, colocar o ME assim, é 14. A moda é o que mais se repete. Então, pode chamar de MO, de moda, é igual a 4, né? O 4 é o que mais está se repetindo. Nesse aqui, ele não está organizado, então eu vou ter que organizar. 1, 2, 2, 2, 5.
Nesse caso aqui, a minha mediana, aqui são 6 números, né? Eu vou ter que pegar esses dois números que estão no meio e fazer a média deles. Então é 2 mais 2 dividido por 2 vai dar igual a 2, né? 2 mais 2, 4 dividido por 2, 2. E a mediana é o que mais, a moda, né? É o que mais se repete. Então, a moda é igual a 2. Pronto. Segunda questão, ele pega todos esses conjuntos aqui, porque é que a gente encontra a moda mediana de cada conjunto. Esse aqui vai dar trabalho, né? Primeiro, bora colocar na ordem dele, né? Aqui tem 2, 2, 2. Aqui tem 3, só um. O próximo é o 5, tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. O 6 tem 2. 1, 2. O 8 e o 9 estão aqui. Vou tentar utilizar outro recurso aqui, para ver se melhora a nossa vida. Aqui tem 2, 2, 3, 7, 7, 7, 7, 1, 9, 1, 12, 1, 15 e 1, 20. Eu acho que é isso. Agora, esse aqui é meio complicado. Qual é o menor desse aqui? 50. Acho que esse aqui, né? 48,7. Aí o próximo, 49,5. Aí o próximo, 40. Espera aí, tem um 48, 48,9 é o próximo. O próximo sim, 49,5. Aí tem o 50,3 e por último o 51,6. Pronto, conseguimos outra sequência aqui. E agora, por último aqui, o primeiro é o 10, o próximo é o 13, depois 14, depois 15, 16, 18 e 20. Pronto, conseguimos aqui então todas as nossas sequências, né? Tirando essa daqui que tá meio feinha, agora a gente vai calcular a média, a mediana e a moda de cada um. Então, letra A mediana, né? A gente vai pegar justamente o que está no meio, né? Aqui são quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai ser as duas coisas que estão no meio, o 5 e o 6, que é esse aqui. Como esses números são iguais, então a gente nem precisa fazer a média, né? A gente já sabe que dá 5. E por coincidência a moda disso aqui também é 5. Então, moda e média, 5. Letra B. Vou colocar aqui, certo? Vocês já sabem que é a mediana e a moda. Aí a gente vai procurar agora, né? Mediana é o que está no meio. Quantos termos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 é o quinto termo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mediana é 7. E a moda é o que mais se repete, 7 também. Letra C. Eu vou colocar a letra C aqui, que tem mais espaço. Letra C, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então a mediana é o que está no meio. E é igual 4,5. Pronto. 4,5 MO vai ser o que mais se repete. E agora, qual seria a mediana desse daqui? Porque a gente viu que ele não se repete em nenhum momento. Então fica isso, né? Basicamente, a gente vai considerar a parte inteira.
Já que a gente não tem a parte decimal aqui, a gente considera a parte inteira. 48, então. A moda é 48. E letra D, a gente vai ter 10, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, mediano, é o que está no meio. Então vai ser o 15. A moda é o que mais se repete. Mas o que mais se repete dessa daqui? Nenhum. E não tem como a gente considerar agora o inteiro. Então a gente diz que a moda não tem. Não tem, enfim. Não existe a moda desse daí. Ok? Então é isso que eu quis trazer hoje para vocês, certo? Antes disso, deixa eu logo resolver o problema aqui do grupo. Pronto. Bem, a gente tem isso, certo? Medidas de tendência. Olha, ficou meio bugadinho aqui, mas tudo bem. Anotem isso daqui, esse mapa, certo? Ele mostra tudo. É um resumão do que a gente viu. Pausem o vídeo, copiem ele. E a aplicação, essas páginas com essas questões, a gente vai ter tempo para fazer. Até a próxima, pessoal.